Olá amigos, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, 1º de setembro. E neste comecinho de mês, a gente vem, como sempre, te fazer companhia e te manter bem informado. Hoje comigo, Lena Caetano, e eu quero agradecer e contar com a sua companhia e participação no NT Sul de hoje. Confira com a gente os destaques desta edição. A Assembleia Legislativa aprova a privatização da Corsan com 33 votos favoráveis e 19 contrários. Ex-funcionários da fábrica Calduro protestam por direitos trabalhistas referentes ao ano de 2015. No quadro Minha Carreira, Grace Tomazetti fala sobre home office e trabalho remoto. Trabalho remoto e home office. Você sabe a diferença, vantagens e desvantagens? Esses formatos não são a mesma coisa. E hoje, no quadro Minha Carreira, vamos entender essas diferenças. Nova bandeira tarifária vai deixar as contas de luz mais caras. Consumidor vai pagar R$ 14,20 para cada 100 kWh. Falta de pavimentação. Nós vamos mostrar a situação de uma rua que foi pavimentada, mas não por completo, e os moradores sofrem com as péssimas condições. Deputado Marlon Santos tem recurso julgado hoje. Ele pode perder o mandato e ter cassados seus direitos políticos. E além das notícias, tem também a sua participação aqui no NT Sul. Envie sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 51997697129. Ou então acesse facebook.com/TV Cachoeira e comente na nossa transmissão ao vivo. Participe agora porque o NT Sul já está no ar. A gente começa atualizando para você os números da Covid-19 em Cachoeira do Sul. Ontem, a Secretaria Municipal da Saúde registrou 6 casos confirmados de coronavírus, além de 34 suspeitos. Outros 30 foram descartados e mais 8 residentes em Cachoeira do Sul estão recuperados. O município soma 10.828 casos confirmados e 78 estão como suspeitos. 9.816 foram descartados e 10.578 já são considerados recuperados da doença desde o início da pandemia. 202 foram a óbito com a Covid-19. O município tem 48 casos ativos atualmente. Gente, ontem os ex-funcionários da fábrica de balanças Calduro fizeram outro protesto. Eles ficaram sem receber seus direitos trabalhistas em 2015, quando a empresa cachoeirense encerrou as operações. Veja na reportagem os apelos desses funcionários. O Jairo trabalhou 33 anos na fábrica de balanças Calduro. Paulo Renato dedicou-se por 35 anos. Alexandre por 5. Paulo Sérgio teve a carteira assinada por 21 anos. Ele era ajustador mecânico. E o Sérgio foi funcionário da Calduro por 35 anos. E os direitos, nenhum? Nada. Como que é a sua esperança de receber esses valores? Eu pretendo, mas não sei, né? Os caras são sujos. A fábrica tinha mais de 5.000 metros quadrados de área construída na Avenida Brasil, zona norte de Cachoeira do Sul. Em abril de 2015, a TV Novo Tempo cobriu a primeira manifestação destes ex-funcionários. Na época, eles acreditavam que com a venda do prédio a dívida trabalhista seria paga, algo que não aconteceu. 6 anos se passaram e os ex-funcionários continuam lutando por valores que são direito deles. Tem gente que está 10 a 15 anos esperando. Né? Porque nós achamos um absurdo nós esperar tanto tempo. Todo mundo tem prazo e nós, tem colegas nossos que já faleceram. E aí, nós queremos só o que é nosso direito. Precisa que agilize o processo, né? Porque já está mais de 5 anos que está o processo parado, né? E está parado na mesa do juiz. Eu gostaria que esses órgãos competentes, os responsáveis, agilizassem o processo para que a gente pudesse receber alguma coisa que está retido na Justiça do Trabalho. É esse a nossa reivindicação. O que o senhor não recebeu? Todas as verbas rescisórias, quando foi fechada a fábrica, que fomos demitidos, a gente não recebeu, porque não tinha fundo de garantia, não tinha indenização, não tinha nada. Eu acho que o troço tinha que andar mais ligeiro, porque
Os outros credores estão conseguindo andar mais rápido do que nós e a gente está sempre na mesma, sempre estacionado do mesmo jeito, né? E o que eu penso assim, o nosso direito está sendo desrespeitado. Olha, a gente espera que seja o mais breve possível, né? Mas se tiver protestar toda semana, não vou protestar, porque a gente já está cansado de esperar. Vou ser bem sincero, conforme o andamento da coisa, assim, a esperança é muito difícil. Situação complicada, né? Gente, uma mulher de 37 anos ficou ferida em um acidente na noite de ontem, envolvendo um carro e um caminhão de mudanças na rua Aparício Borges, em Cachoeira do Sul. O veículo de carga foi atingido por um Volkswagen Golf quando realizava conversão à esquerda. Câmeras de segurança registraram o momento do impacto, resultado de uma ultrapassagem em lugar indevido. A batida fez o caminhão tombar na via. A condutora do veículo de carga foi conduzida para o Hospital de Caridade e Beneficência e passa bem. O motorista do carro não se machucou. E o NTSU abre espaço para uma pauta sugerida por uma telespectadora, um projeto de pavimentação que passou na rua onde ela mora, mas que não contemplou a frente da casa dela. Entenda essa história e veja o que aconteceu. Essas imagens são de setembro de 2020, quando os moradores da rua Olímpia de Paula, no bairro Noêmia, reivindicavam seguimento da obra de pavimentação da via. Há cerca de um mês, a empresa contratada havia começado o trabalho, fez a canalização e o que restou foi uma rua praticamente intransitável. Quase um ano depois, novamente a pedido dos moradores, nossa equipe retorna ao local. Conferimos que o serviço de pavimentação foi realizado, mas os passeios em frente às casas ainda não. Por telefone, a titular da Secretaria do Planejamento, Cláudia Scarparo, explicou a situação e garantiu a conclusão da obra. O que falta são as calçadas, é o passeio, e a empresa interrompeu a finalização, esse das calçadas, por atraso de pagamento via federal. A verba federal, a parcela que é paga, né, de acordo com o avanço da obra, estava atrasada, então eles interromperam. Agora já foi normalizada, eles retomarão daqui a 2 semanas, daí concluindo as calçadas. Só que a Eleni e a Marielle, que há mais de 40 anos moram na rua Olímpia de Paula, querem um pouquinho mais. Elas moram no trecho final da rua, cerca de 300 metros, e achavam que a pavimentação seria em toda a extensão da rua, que assim como os vizinhos do trecho pavimentado, ficariam livres de poeira e do barro. É muita poeira. Nada para limpo, nada, porque é muito pó, muita poeira. Sim, nós estávamos bem felizes que ia subir a rua e não deu. Infelizmente, não ficamos só na promessa de subir e não veio. Passa ônibus aqui, o movimento principal da Olímpia de Paula é aqui, né? Todo o trajeto principal é aqui. Havia promessa de que seria tudo pavimentado ou não? Havia promessa de que eles tentariam pavimentar toda a rua, né? Então a gente ficou na expectativa, né? De que ficasse pronta, né? Daí quando chegou aqui, eles disseram que acabou a verba, né? E falta mais ou menos uns 300 metros, né? Para terminar, não é muita coisa, né? Então é o nosso desejo. Só que, segundo a secretária Cláudia, o desejo da Eleni, da Marielle e dos demais vizinhos, ainda que pequeno, não tem previsão. E depende agora de uma nova emenda parlamentar, ainda não prevista, ou então que a demanda seja adotada por algum vereador através de emenda impositiva. Então, pauta do telespectador que o NTSU coloca na telinha para que você confira. Aí na sua rua tem alguma situação semelhante? Tem algum problema? Compartilhe com a gente. Você tem alguma sugestão de pauta? Compartilhe com a gente, participe do NTSU. Daqui a pouquinho nós teremos nosso primeiro bloco de interação e eu aguardo a sua participação pelo 51-99769-7129. Também falaremos daqui a pouquinho sobre o aumento na taxa de luz. O que fazer para economizar? Qual é a sua sugestão? O que você está fazendo na sua casa? O que pretende fazer? Compartilhe com a gente. Daqui a pouquinho o primeiro bloco e eu conto com a sua participação. O governo federal propôs para 2022 um salário mínimo de R$ 1.169. O valor representa um aumento de R$ 69 em relação ao atual salário, que é de R$ 1.100.
O reajuste é de 6,27%, quase a mesma porcentagem da previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que é de 6,2%. Ou seja, não está previsto um aumento real acima da inflação. Importante ressaltar que a Constituição determina que o salário mínimo precisa ser corrigido pelo menos na porcentagem do INPC do ano anterior, e isso não aconteceu ano passado, quando o reajuste ficou abaixo da inflação. Cachoeira do Sul vai ficar sem água hoje à tarde. Atenção, atenção, minha amiga dona de casa, principalmente. Se você ainda não armazenou a sua água, corre, porque a interrupção é daqui a pouco, viu? 2 horas da tarde. A Corsan vai fazer a substituição de um macromedidor e por isso o abastecimento fica interrompido até aproximadamente 6 da tarde, quando o serviço deve ser finalizado. A normalização do abastecimento ocorre a partir daí, a partir das 6 da tarde até 10 da noite. Isso vale para toda a cidade, exceto para a Vila Piquiri. Então, só reforçando, interrupção começa 2 da tarde, daqui a pouquinho, das 6 até as 10 da noite, a água deve voltar aos poucos aí, conforme vão enchendo as caixas. Então, prepare-se, faça estoque aí, até as 2 da tarde é o seu prazo para que você não fique sem água, pelo menos durante a tarde, tá bom? A Assembleia Legislativa aprovou na tarde de ontem a privatização da Corsan, com 33 votos favoráveis e 19 contrários. A votação ocorreu em sessão sem a participação do público, mas reuniu manifestantes contrários ao projeto na parte externa do prédio. O governo do estado do Rio Grande do Sul conseguiu aprovar com tranquilidade o projeto que libera o executivo a dar início ao processo de privatização da Corsan. Com maioria na Casa Legislativa, o governador Eduardo Leite prevê a abertura do capital da empresa para o primeiro semestre de 2022 na Bolsa de Valores. Ciente da resistência dos prefeitos ao projeto, o governo se articulou propondo emenda que garante 5% dos recursos obtidos com a privatização no investimento em obras de infraestrutura urbana nos municípios. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do Estado do Rio Grande do Sul, o Sindiágua, estuda a viabilidade de eventual ação que possa reverter a aprovação do projeto que autoriza a desestatização da Companhia de Água e Esgoto. E o trabalho agora, na verdade, inicia para o Poder Executivo demonstrar aos municípios o que será feito dentro de um prazo razoável para que a gente universalize o saneamento até 2033. Você que nos acompanha, uma perguntinha. Você sabia que home office e trabalho remoto não são exatamente a mesma coisa? Parece, mas não é, viu? Cada um desses formatos tem as suas próprias características, vantagens e desvantagens. E quem explica tudo isso pra gente é a Grace Tomazetti no quadro Minha Carreira. Trabalho remoto e home office. Você sabe a diferença, vantagens e desvantagens? Desde o início da pandemia do Covid, modelos híbridos de trabalho vêm se tornando cada vez mais comuns dentro do mercado empresarial. Essas mudanças nas formas de se trabalhar estão acontecendo gradualmente, devido à necessidade do isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde. Nesse sentido, muitas empresas foram obrigadas a adotar uma rotina de trabalho à distância, e diversos profissionais se depararam com uma nova realidade, passando a atuar em forma de trabalho remoto ou home office. Esses formatos não são a mesma coisa. E hoje, no quadro Minha Carreira, vamos entender essas diferenças. O trabalho remoto nada mais é do que aquele trabalho prestado à distância, em que o funcionário não utiliza o ambiente da empresa para realizar as suas atividades. Dessa forma, o empregado pode trabalhar de qualquer lugar, de casa, de um café, de uma biblioteca, de um coworking ou até mesmo de outro país. Portanto, o trabalho remoto representa a superação do mercado de trabalho dos limites das paredes das salas comerciais, uma vez que a principal premissa é a flexibilidade para que o profissional possa executar as suas atividades de onde desejar, não precisando ser necessariamente em casa. Além disso, há algumas situações em que o colaborador faz um trabalho híbrido, no qual parte do trabalho ocorre em casa e outra parte do tempo ocorre dentro da empresa.
É importante frisar que o trabalho remoto caracteriza-se também pelo constante relacionamento, em que o prestador de serviço tem que ter com a empresa. A troca contínua de ideias para o planejamento de atividades e o acompanhamento dos resultados ocorre por meio das inúmeras ferramentas tecnológicas existentes para a realização das reuniões. O home office é um tipo de trabalho remoto que ocorre quando o colaborador executa o serviço dentro da sua casa. Essa é a condição essencial para a caracterização do home office. O trabalhador sempre exerce suas atividades em casa e em período integral. Para isso, a empresa precisa também fornecer condições adequadas para que o funcionário possa desenvolver esse trabalho. Você ainda ficou na dúvida sobre as diferentes modalidades entre trabalho remoto e home office? A principal diferença entre os dois está no local onde o trabalho é realizado. Enquanto o home office é realizado obrigatoriamente de casa, o trabalho remoto engloba tanto a casa quanto outras possibilidades, proporcionando autonomia para o trabalhador escolher de onde ele quer trabalhar e onde ele se sente mais produtivo. Além disso, o home office sugere o fornecimento de estrutura ao empregado por parte da empresa, enquanto o trabalho remoto não necessariamente. No mais, outras diferenças peculiares entre os dois pode ser a questão da periodicidade. No home office, o trabalho pode ser feito 100% do tempo de casa, ou em formato híbrido, exigindo que o funcionário trabalhe alguns dias também dentro do escritório. Já no trabalho remoto, funciona constantemente à distância, podendo esporadicamente, em pequenos períodos, ter momentos na sede da empresa. Apesar de serem comumente confundidos, todo home office é um tipo de trabalho remoto, mas nem todo trabalho remoto é considerado home office. O trabalho remoto e o home office possuem vantagens e desvantagens quanto aos moldes mais tradicionais de trabalho. As principais vantagens são flexibilidade de horário, maior qualidade de vida para o funcionário, redução de custos para a empresa, uma vez que o funcionário não utiliza vale-transporte e nem as dependências da empresa, maior equilíbrio emocional, mais foco e concentração pelo colaborador de estar num ambiente que ele considera mais adequado, economia de tempo, uma vez que ele não precisa se deslocar até o local de trabalho. Mas existem desvantagens também. Dentre elas estão mais chances de distrações. Em casa tem o cachorro que late, a correspondência que chega, o vizinho barulhento e outras distrações. Pode acontecer também falta de disciplina na rotina de trabalho, falhas de comunicação, porque a tecnologia está em constante desenvolvimento, mas muitas vezes ela pode falhar, o que pode atrapalhar uma reunião, por exemplo. Suporte técnico. Por não ter uma equipe de suporte técnico disponível no mesmo local, em caso de necessidade desse suporte, esse pode ser mais demorado também. Contudo, tanto o trabalho remoto quanto o home office precisam ser previamente acordados entre as partes e estar bem claro o enquadramento do tipo de formato a ser escolhido, principalmente entender em qual modalidade você se sente mais produtivo. Se você quiser continuar contribuindo com o conteúdo do quadro Minha Carreira, entre em contato com a TV Cachoeira pelas redes sociais. Um abraço virtual a todos e até a próxima! Legal, Grace Tomazetti, comentarista aqui do NT Sul. Se você quiser participar, tem alguma dúvida, mande sua mensagem que a gente repassa para a Grace, tá bom? Gente, vamos mudar de assunto, mas uma boa notícia, seguir na hora das boas notícias. Cachoeira do Sul vai receber 1.684 doses de vacinas contra a Covid-19. Esses imunizantes são para aplicação de segunda dose no município. A primeira remessa é da Pfizer, que chega no início da noite de hoje em Porto Alegre. 954 vacinas vão ser repassadas para Cachoeira do Sul. Amanhã, o estado recebe mais um lote de AstraZeneca. Desse lote, 730 imunizantes vão ser transferidos para o município para a continuidade da vacinação ainda nesta semana. E eu quero lembrar, abrindo parêntese aqui, que se você fez AstraZeneca ou Pfizer, vai agora, aguarda a segunda dose, antecipa aí 2 semanas na data que está na sua carteirinha e corre para o posto de vacinação que está na sua hora, viu? Essa regra da antecipação, não perde.
E antes de ir para o próximo bloco de interatividade, eu vou para a tela primeiro para a gente atualizar os números da vacinação contra a Covid-19 aqui em Cachoeira do Sul. A imunização segue avançando e os números são bastante animadores. Nós temos aqui na telinha sobre o total de vacinados em Cachoeira do Sul com primeira dose, 55.497 pessoas, representando 67,51% da população de Cachoeira do Sul. Com a segunda dose, 40,58% da população já imunizada. Com a segunda dose, 33.354 pessoas. Esquema vacinal completo, nós temos 43,05% da população, com 35.386 pessoas que já fizeram a segunda dose ou que estão imunizados com a dose única. Muito boas notícias, a gente quer que avance até atingir 100% da população, tá bom? Agora vamos para o nosso primeiro bloco de interações aqui no NT Sul. Você que mandou o seu WhatsApp para o 51997697129 ou interage com a gente através do Facebook, em facebook.com/TV Cachoeira. Tá na hora, tá na vez. Primeira participação aqui é do Diego e da Débora Silva Nunes. Boa tarde, queria saber que dia vai sair vacina para os adolescentes de 16 anos. Segura, só um pouquinho que tá quase chegando. Por enquanto, tem que cobrir todo o pessoal dos 18 anos, né, e o pessoal acima. Logo, logo, se Deus quiser, chega aos 16. Fique ligadinho, continue ligado aqui no NT Sul que a gente vai atualizando e vai noticiar para que você possa correr até o posto e se vacinar, tá bom? Também conosco Fátima Barbosa. Boa tarde, amigos do NT Sul. Boa tarde, Fátima. Adriana Fraga também conosco. Tati Carvalho, Lorena Moraes também conosco. Teca Alberto, desejando boa tarde a todos. Nosso boa tarde muito especial e carinhoso para cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado pela companhia. Também está conosco a Fátima Cristina Freitas e a Sinara Martins Pinto. Boa tarde para todos vocês e obrigada de coração pelo carinho da mensagem. Temos aqui no WhatsApp o Matias, aqui de Cachoeira do Sul. Essa é a nossa situação na rua Jacinto Godoy Gomes, no bairro Marina, em dia de chuva. O Matias manda uma foto, manda um vídeo. Meu pai, a rua totalmente alagada em dia de chuva. Seguramente água que entra para dentro dos pátios das residências, então. Tá aí, então, o registro do Matias, telespectador do NT Sul, fazendo seu registro aí e compartilhando com a gente. A gente espera realmente aí que haja providência por parte da Prefeitura. Matias, desde já a gente sugere a você também que protocole junto à Secretaria de Obras solicitação, dando endereço, os dados direitinho, para que a equipe possa ir lá e a partir daí você também nos comunica para que a gente possa acompanhar essa situação, se realmente o pleito foi atendido ou não, tá bom? Amanda, aqui de Cachoeira do Sul, mandou um áudio. Vamos ouvir o que a Amanda nos diz. Aqui na Travessa Antônio Pena, a rua tá horrível, que não dá nem para descer carro. No Beco dos Trilhos, no bairro Santo Antônio. Tá aí, então, a reivindicação da Amanda. Beco dos Trilhos, situação complicada, também demanda para a Secretaria de Obras. Seguramente o pessoal nos acompanha aí, mas a gente sempre sugere para o telespectador que faz a sua reclamação, que manda a sua demanda para a gente, que também, primeiramente, também registre na Prefeitura com protocolo, daí você tem condições de reivindicar e provar que você esteve lá, né, fazendo a sua solicitação. Tá bom? Daqui a pouquinho, segundo bloco de interações, continue mandando suas mensagens pelo 51997697129 que a gente vai colocar na telinha. Eu aguardo a sua participação. Veja a seguir aqui no NT Sul um bate-papo bem interessante que eu tive com um oncologista sobre os malefícios do consumo de tabaco. E ainda, nova bandeira tarifária vai deixar as contas de luz mais caras. O consumidor vai pagar R$ 14,20 para cada 100 kWh. Deputado Marlon Santos tem recurso julgado hoje. Ele pode perder o mandato e ter cassado seus direitos políticos. É depois do intervalo, então continue ligado, o NT Sul volta já. NT Sul está de volta. Nós queremos, em primeiro lugar, agradecer o carinho da sua companhia e a sua permissão para que a gente esteja com você nesse intervalinho do horário do almoço. É muito bom estar aí na sua companhia, viu? E agora, vamos falar do tempo? Todo mundo quer saber como vai ficar o tempo. Setembro chegou com tudo e hoje já é o dia mais quente da semana. Mas isso é só para anunciar que deve vir chuva por aí nos próximos dias, viu? Confere na previsão.
quarta-feira deve ser o dia mais quente da semana em Cachoeira do Sul, com sol, antecedendo a chuva que deve ocorrer a partir de quinta. Temperatura mínima 17 graus, máxima 30. Quinta-feira deve ter sol ao longo do dia, mas da tarde para a noite já podem ocorrer pancadas de chuva, mas a princípio com baixos acumulados. Temperatura mínima 17 graus, máxima 24. Sexta-feira vai seguir com sol entre nuvens e com chance de pancadas de chuva. Temperatura mínima 17 graus, máxima 27. Veja agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. Os gaúchos vão ter hoje mais um dia de calor fora de época nesta quarta-feira, com temperatura máxima acima dos 25 graus em todas as regiões do estado. O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul, com a presença de nuvens altas no decorrer do dia. As tardes de sol e calor antecedem uma série de dias chuvosos ainda nesta semana. Com isso, a temperatura também deve ir caindo gradualmente. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 28 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 30. Na região norte, em Passo Fundo, 26 graus. Em Santa Maria, na região central, 28. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 27 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 28 graus. Mudando de assunto agora, atenção, a notícia não é nada boa, vai mexer no bolso do consumidor. E a conta de luz vai aumentar novamente. Péssimo, né? Isso porque agora tem uma nova bandeira tarifária anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Com essa nova bandeira, a taxa vai ser de R$ 14,20 para cada 100 kWh. O novo custo entra em vigor hoje e permanece vigente até abril do ano que vem. O anúncio feito pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, é mais um acréscimo dos frequentes reajustes nas contas de energia elétrica. A decisão vai ao encontro da crise hidrológica que atinge diversos reservatórios brasileiros, em virtude da forte seca que afeta algumas regiões do país. O novo patamar representa um aumento de R$ 4,71, cerca de 50% em relação à faixa vermelha, patamar 2. A denominada bandeira de escassez hídrica vai ter o custo de 100 kWh no valor de R$ 14,20, pelo menos até abril de 2022. Todos esses movimentos visam uma economia de 15% no consumo geral da população. Hoje, o déficit na conta de bandeiras tarifárias está na casa dos 5,2 bilhões de reais. Além disso, o ministro revelou que o Brasil precisará importar energia de países vizinhos ao custo de 8,6 bilhões. O governo ainda anunciou um prêmio de R$ 50 de 100 kWh reduzido. Para enfrentarmos essa situação excepcional e garantir o fornecimento de energia, estamos utilizando todos os recursos disponíveis e tomando medidas extraordinárias. Com pouca água nos reservatórios das hidrelétricas, tivemos que aumentar significativamente a geração de energia nas nossas termoelétricas e estamos importando energia de países vizinhos. Como todos os recursos mais baratos já estavam sendo utilizados, esta eletricidade adicional, proveniente de geração termoelétrica e de importação de energia, custará mais caro. Tá ficando complicada a situação, né? Infelizmente. E você aí, que alternativa está adotando para economizar energia elétrica? Promovendo jantar romântico à luz de velas? Bom, brincadeiras à parte, na verdade, todo mundo tem que buscar a sua alternativa, né, gente? Então, compartilha com a gente, diz pra gente aí o que você está fazendo para economizar energia elétrica, que a partir de agora vai ser fundamental e tem que ser rotina na vida de cada um de nós, né? Você que mandou sua mensagem pelo WhatsApp 51997697129 ou facebook.com/TV Cachoeira, tá na hora do seu recadinho aqui na telinha da TV Novo Tempo. Pelo Face,
A Fátima Lisboa manda a seguinte mensagem: boa tarde, Helena, gostaria de pedir uma ajuda às nossas estradas. Estão péssimas, não dá mais para andar. Cadê o Daer? Estrada do Taboão, é interior do município de Cachoeira do Sul. Fátima Lisboa aí, nossa telespectadora, fazendo um chamamento aí, pedindo socorro. Jurema Barcelos, boa tarde, em breve vamos em Cachoeira do Sul para comer as delícias de roscas que minhas irmãs fazem lá no Seringa. Teremos visita logo, logo, então, a Jurema Barcelos vai vir a Cachoeira do Sul. Um abraço, obrigado pela companhia, tá, Jurema? Andréa Schuch também está conosco, mandando boa tarde. Getúlio Lindemann da Silva e também a Maria Anita Rezende. Um abração para vocês e muito obrigada pelo carinho da companhia. Aqui no WhatsApp, Rose Faller, aqui de Cachoeira do Sul. Sou cadeirante e em meu nome e de todos os cadeirantes venho pedir que os motoristas respeitem as rampas de acesso. Infelizmente, existe muita falta de conscientização nesse sentido. Ontem precisei usar a rampa que existe em frente ao prédio que era da Justiça Federal na Avenida Brasil e não consegui, pois tinha um carro estacionado bem na rampa. E ela manda a foto ali, o registro. Infelizmente, é uma prática de alguns motoristas e a gente até reitera aqui, solicita, é infração, não é legal, todo motorista sabe disso, toda pessoa sabe disso, tem rampa, tem que deixar livre para que as pessoas possam utilizar. Então, fica aí o recado, o alerta da telespectadora. Obrigada por compartilhar com a gente, tá? E obrigada também por sua companhia juntinho com a gente aqui no NT Sul. Fernando Nunes, de Cachoeira do Sul, moro na rua Antônio Gomes de Campos, na Ponte Verde. A nossa rua também tem partes que foram pavimentadas e outras não, desde o tempo do prefeito Pipa. É muita poeira e barro. Gostaria de saber se tem previsão de conclusão. Fernando Nunes, então, expondo aí a sua preocupação, a sua condição lá da via dele, até porque a gente há pouco colocou a participação de uma telespectadora falando justamente isso, né? Quase toda a rua foi pavimentada e o trecho final não. Então, a prefeitura aí deve ter a resposta para esta situação. A gente vai, quem sabe, procurar aí junto à Secretaria do Planejamento, saber qual a situação e o que poderá ser feito com relação a isso, tá bom? Acabou aqui, produção? Daqui a pouquinho, então, terceiro bloco de interação, espero a sua participação pelo 51, agenda aí, 51997697129. Você pode interagir com a gente também lá em facebook.com/TV Cachoeira, também pelo Messenger, ou manda um torpedo pra gente, não tem problema, a gente vai lá e abre a sua mensagem para compartilhar com o nosso telespectador, tá ok? Gente, a primeira audiência pública para discutir o projeto de lei número 79, que institui o estacionamento rotativo pago em Cachoeira do Sul, foi realizada ontem. A audiência foi no auditório da Ubra Cachoeira do Sul. O vereador e relator Ronaldo Trojan abriu espaço para sugestões de implantação deste mecanismo na cidade. A comunidade também levou questionamentos sobre o assunto. A prefeitura acredita que a implantação é algo fundamental para o futuro e desenvolvimento de Cachoeira do Sul. A proposta estipula em torno de 1.400 vagas de estacionamento nas ruas principais e transversais, iniciando na Júlio de Castilhos, altura do antigo Poço do Pingo, até o Colégio Marista Roque. O valor máximo é de R$ 4,00 para o horário limite de 2 horas. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julga hoje recurso do deputado federal cachoeirense Marlon Santos, condenado por improbidade administrativa por suposta rachadinha de salários com assessores quando ele ainda era deputado estadual. A sessão de julgamento ocorre de forma virtual. Em caso de perda do recurso, o deputado pode perder o mandato e ter cassado seus direitos políticos por 8 anos. Ajuizado em dezembro de 2009, o processo contra o deputado federal Marlon Santos foi de autoria do Ministério Público e teve julgamento e condenação quase 10 anos depois, em outubro de 2019. A improbidade administrativa foi configurada no entendimento do Judiciário por suposta rachadinha ou divisão de salários promovida pelo deputado com ex-assessores parlamentares durante seu mandato de deputado estadual. As principais testemunhas do processo são Cláudio Roberto Dini, que trabalhou inclusive como assessor de Marlon quando ele era vereador em Cachoeira do Sul, e o advogado João Edgar da Silva Filho, conhecido como Pneu, que atuou como procurador jurídico de Marlon quando ele era prefeito em Cachoeira também. As denúncias vieram à tona em 2008, quando Marlon tentava a reeleição de prefeito e logo após
tanto o DINE quanto o PNEU serem desligados das funções no governo. A sentença proferida pela juíza Cristina Lohmann determina o pagamento de multa no valor de toda a remuneração recebida por Marlon quando ainda exercia o mandato de deputado estadual nos anos de 2003 e 2004. A juíza ainda inclui na sentença a perda do mandato, caso esteja exercendo na época da sentença, além da cassação dos direitos políticos por 8 anos. Se confirmada a condenação em segunda instância, o deputado pode se tornar inelegível. Marlon, em live feita no Facebook, defendeu sua inocência e afirmou ser vítima de perseguição. O recurso será julgado pelo desembargador João Barcelos de Souza Júnior. Na campanha de prefeito em 2008 em Cachoeira do Sul, que eu concorria novamente a uma vaga. O que aconteceu antes foi que assessores que tinha dos dois principais acusadores, porque a moça uma das acusadoras, na verdade, foi pego uma agenda que ela tinha desde o tempo que ela trabalhava comigo, particularmente antes de eu me tornar ou me eleger deputado estadual a primeira vez. Pegaram uma agenda dela, montaram do jeito que bem entendia, e ali consta assim: o deputado comprou bala para sua arma com dinheiro da Assembleia, com dinheiro da diária, com dinheiro repassado da diária. E aquilo ali passa a ser, então, a orientação da acusação. Parcialmente procedente o pedido do Ministério Público contra o Marlon. Condenar o demandado a pagar multa civil no valor de toda a remuneração recebida enquanto foi deputado estadual, devendo a quantia ser corrigida pelo IGPM, acrescida de juros de mora 1% ao mês. Impõe ao requerido a perda de cargo público que eventualmente ocupe, deputado federal agora, e que eventualmente ocupe por ocasião do trânsito julgado, da presença de sentença, suspensão por seus direitos políticos pelo prazo de 8 anos e a proibição de contratar com o poder público ou receber benefício incentivo fiscal, creditício, direto ou indiretamente, ainda que por meio de pessoa de sócio, por 10 anos. Que isso, meu? Terminar com a minha vida? Doutor, se eu fosse roubar, doutor, eu ia roubar para encher caminhão, meu senhor. A criatura não olha pra minha cara e me sentencia mandando pro inferno. Isso aqui é passaporte pro inferno. Eu não acredito em inferno, mas isso aqui é o passaporte pro inferno. Como assim? Eu não tenho como aceitar calado isso, doutor João Barcelos. Que jeito? Será mesmo que eu seria honrado com a maior distinção do MP gaúcho, uma das maiores e melhores do Brasil, como o Gran Cruz? Agora, 2, 3 anos atrás, se eu fosse um corrupto, não tem como entender isso. A vereadora suplente do MDB de Cachoeira do Sul, Adriana Paladino, utilizou as redes sociais para esclarecer a suposta falta de condições em participar da votação da proposta que prevê o Diário Oficial Eletrônico pela Prefeitura de Cachoeira do Sul. A defensora da causa animal garantiu que o pronunciamento do ex-secretário de Saúde, Marcelo Figueiró, não procede e que estava bem e que ela tinha coragem para votar a favor do projeto. No vídeo, ela dá detalhes. Não existe questão psicológica nenhuma, de forma nenhuma. Eu votaria a favor. Só que o vereador Marcelo vota contra. Então, por isso que ele retornou. Ele não retornou porque eu estava sofrendo pressão. Ele retornou porque ele vota contra e eu voto a favor. E quero deixar aqui bem claro que o Executivo não fez nenhuma pressão para mim. Nenhuma vez o Zé me chamou lá para pedir que eu votasse contra o Pelon. Então, isso aqui é para deixar bem claro que eu votaria sim se estivesse lá. Então, não tem pressão, eu não tenho medo de pressão, eu respondo a todos que me perguntam e não existe, isso não é verdade. Eu sou uma pessoa de coragem e muita coragem, tá? Um abraço a todos.
Gente, domingo, 29 de agosto, foi Dia Nacional de Combate ao Fumo. A data foi criada como forma de sensibilizar a população dos malefícios provocados pelo consumo de tabaco e também para alertar que o tabagismo já se tornou há anos problema de saúde coletiva. E eu trago agora um bate-papo bem interessante que eu tive sobre esse tema com uma médica oncologista. Vamos conferir. Eu começo essa entrevista utilizando duas frases bastante divulgadas e trabalhadas pelo Instituto Nacional do Câncer com relação à questão de fumar. Para você que não fuma, a frase é: a melhor escolha é não fumar. E se você que nos assiste é fumante, a frase trabalhada pelo Instituto Nacional do Câncer é: comprometa-se a parar de fumar. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso com uma especialista no assunto, a doutora Gisele Almeida. Ela é oncologista, é também especialista em câncer de pulmão e é professora também de medicina da Universidade Santo Amaro, a Unisa, lá em São Paulo. Muito boa tarde, doutora, bem-vinda ao NT Sul. Boa tarde, Helena. Olha, em primeiro lugar, eu começo o nosso bate-papo fazendo uma pergunta que possivelmente muitas pessoas que nos assistem vão pensar que a gente vai começar a falar mal do cigarro. Mas não é só isso, não. Doutora, eu começo perguntando o seguinte: para as pessoas se encantarem tanto com o tal desse cigarro, ele deve ter alguma coisa boa, né? O que tem o cigarro que faz com que as pessoas encantem seus sentidos com ele? O cigarro, além da nicotina, tem outras substâncias também presentes, né? Não é só a nicotina em si, mas tem estudos aí que elevam a nicotina, o potencial viciante da nicotina, igual até de uma heroína, né? Igual ou até um pouco mais elevado do que a heroína, né? Então, para você ter ideia aí desse potencial viciante. E realmente, essa substância, né, faz com que as pessoas, né, tenham a sensação de bem-estar, né? Então, é um vício cerebral, né, neurológico. A pessoa que convive com o fumante, ela pode, a partir dessa convivência, adquirir o hábito ou até o vício de fumar? Tem o que a gente chama de tabagismo passivo, que é justamente isso, né? Essas pessoas que convivem com fumante ou que estão ali próximos no ambiente de trabalho, né? E tem crescido, sim, algumas doenças relacionadas ao cigarro, como câncer de pulmão, em tabagistas passivos, né? Em pessoas que, teoricamente, nunca fumaram, né? E para você ver, né, na população mundial, 2/3 dos adultos e crianças estão dentro, né, desse tabagista passivo, né? Então, assim, é alarmante, né? Não é alguma coisa que a gente tem que deixar para lá, isso é relevante, né, dentro aí das estatísticas. A partir de que momento o cigarro começa a cobrar pedágio? Porque é uma coisa que a gente sabe, né? As pessoas fumam, tá tudo feliz e maravilhoso, né? É só a satisfação do meu vício, mas em algum momento o cigarro cobra o preço. A gente tem, né, 20 anos março, que a gente classifica, né, como risco para desenvolvimento, por exemplo, do câncer de pulmão, né, de neoplasias malignas, tá? O que é isso? É fumar uma carteira de cigarro todo dia durante 20 anos, tá? Mas, assim, mesmo quem fuma, o fumante leve, que a gente classifica, não chega a uma carteira de cigarro, 2, 3 cigarros por dia, ele já tem um potencial de risco, né, em relação à população que não fuma, né, ativamente, né, que não fuma ativamente. Então, assim, mais rápido você parar de fumar e largar esse vício, melhor, né, porque quanto mais tempo demora você como fumante ativo, né, isso aumenta, sim, o risco, né, e a gente não está falando só em relação a neoplasias, né, existem outras doenças também relacionadas ao cigarro. Pode falar um pouquinho para a gente, doutora, que sintomas podem indicar que a pessoa, de repente, possa estar com algum problema, não obrigatoriamente o câncer? Sim, então, o risco cardiovascular, por exemplo, aumento de doenças metabólicas, né? Então, a nicotina, ela causa um tipo de inflamação nos vasos, né? Tão como pressão alta, um diabetes, né? E mais o cigarro, né, soma essa alteração e essa inflamação, que aí vai provocar infarto, doenças cardiovasculares, e mesmo assim, o tabagismo, por essa inflamação, pode levar também a uma pressão alta, né?
Então, doenças plurimetabólicas estão também associadas a esse risco nos tabagistas, né? Então, além disso, o câncer de pulmão, câncer de boca, né, de orofaringe, laringe, algumas doenças benignas pulmonares, né, DPOC, que é uma obstrução crônica, tipo uma asma, né, que a pessoa fica cansada, falta de ar, essa tosse, né, seca. Então, tudo isso são patologias associadas ao cigarro. E, além da nicotina, tem as substâncias, como eu falei ali, e essas substâncias também são nocivas, né? Então, tem N substâncias ali que fazem a composição do cigarro que são nocivas à saúde. Então, o derrame, o AVC, então, assim, o AVC, o que tem relação, né? Mas sim tem relação, porque à medida que aquilo ali inflama, né, o corpo, enfim, os vasos sanguíneos, né, libera substâncias oxidativas, vai causar algum malefício no organismo, né, levando a essa predisposição em relação também a doenças cardiovasculares, que é mundialmente a primeira causa de morte mundialmente. A gente sabe que, com o tempo, reduziu, tem muitas pessoas que estão conscientes e cientes de que o cigarro é um malefício, mas ainda tem muita gente que fuma. A questão de incidência de câncer, incidência de doenças graves, é muito? Sim. Para você ter uma ideia, o câncer de pulmão, né, é o segundo mais frequente em mulheres, né, e em homens também. E é o primeiro em mortalidade, né? Então, e está tendo um crescimento em mulheres também não tabagistas. Talvez até relacionado a isso, esse tabagismo passivo, né? Conviver ali no ambiente de tabagista. Então, e também a frequência de aumento em mulheres, né? Tem uma proporção de câncer de pulmão maior em homens que mulheres, mas está crescendo muito em mulheres e relacionado ao cigarro, né? Que mulheres cada vez mais estão mais aderentes ao cigarro, né? Estão tendo mais vício em relação ao tabagismo. Doutora, para quem está nos acompanhando agora deve estar pensando, poxa vida, só falam coisa ruim. E aí, Lena, doutora Gisele, dá uma notícia boa para a gente. Doutora, a pergunta que eu faço agora, qual é o caminho, qual é o primeiro passo para largar do cigarro, para conseguir se livrar do vício? Tem um caminho certo? Sim, tem um caminho certo, claro que precisa de ajuda, né? O primeiro é a pessoa querer, né? Ter a vontade própria, né? Porque sem a vontade não tem como também, mesmo que você ajude, é mais complicado largar esse vício, né? Então, se conscientizar, dizer, não, eu quero parar de fumar. Esse já é o primeiro passo, né? E buscar aí alternativas para isso, né? Então, o apoio, no caso, um médico, um pneumologista, né? A própria unidade básica de saúde pelo SUS, né? Existem médicos especializados, os clínicos ou pneumologistas que têm ambulatório só relacionado ao antitabagismo, né? A cessação do tabagismo, o acompanhamento psicológico também relacionado a isso, tá? E medicamentos, né? Como os adesivos, comprimidos, enfim, substâncias de nicotina, que ajudam também a parar, ansiolíticos, antidepressivos, às vezes precisa de alguns outros medicamentos para poder combater essa ansiedade, porque parar de fumar não é uma coisa tão simples, gera uma ansiedade, pode levar sim a um princípio de depressão, então tem que estar atento também a todos esses sinais e ter um acompanhamento especializado para isso, né? Então o médico, o psicólogo e, claro, a vontade própria. E o apoio familiar, né? Porque não adianta eu querer se o meu parceiro aqui do lado ou enfim, algum parente que convive comigo está ali fumando. Então, tem que ser uma união aí, né? É verdade. E para você que nos acompanha, a boa notícia também, a doutora já mencionou, o Sistema Único de Saúde oferece acompanhamento, tratamento em muitos lugares, em muitas cidades, tem inclusive grupos de pessoas que querem deixar de fumar, tem médicos, tem medicamentos, inclusive, oferecido pelo Sistema Único de Saúde. É bom você verificar aí na unidade básica de saúde perto de você qual a situação, se tem esse programa, para que você possa ter acesso. Então, para deixar de fumar,
o caminho, o primeiro passo realmente, né, doutora, é a decisão. Vou deixar de fumar. E aí, buscar o caminho certo. Exatamente, Lena. Eu queria chamar a atenção também em relação a esse cigarro eletrônico, né? Existem trabalhos que a associação aí do cigarro eletrônico mais medicamentos tem uma eficiência maior, mas a gente tem que ter cuidado, tá? Alguns estudos estão avançando em relação a isso, e também cigarro eletrônico tem a ver com câncer de pulmão, então tem um risco aí, fator de risco. Na verdade, substâncias também presentes, né, que dão sabor de nicotina, sabor de menta, enfim, no cigarro eletrônico está associado ao aumento de risco para câncer. Então, esse conceito errado, eu não vou ter a nicotina, eu vou fumar um cigarro eletrônico, e isso vai me ajudar a parar de fumar. A gente tem que ter um cuidado maior com isso. Então, tudo tem que ter um acompanhamento médico, um direcionamento. Ok, tá dada a dica, então. A gente quer muito agradecer a presença, a gente quer muito agradecer as palavras aqui, os conhecimentos da doutora Gisele Almeida, oncologista, especialista em câncer de pulmão e também professora de medicina da Universidade de Santo Amaro, lá em São Paulo, a Unisa. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela participação conosco aqui no NTSU, por esses importantes esclarecimentos. Eu que agradeço. Obrigada também. Legal, então. Para você que nos acompanha, nossa dica é a nossa preocupação também com a sua saúde, viu? Cuide-se, cuide-se, cuide-se. Cigarro a gente sabe que não é uma boa companhia, não é uma boa pedida para a saúde de ninguém. Fica a dica. Vamos agora ao nosso último bloco de interações. Você que mandou sua mensagem para o nosso WhatsApp 51997697129 ou você que interagiu com a gente pelo Facebook, por nossas redes sociais, também pelo YouTube. Tá na hora da sua mensagem aqui na telinha. Aqui pelo Face, Lourenço Nunes manda a seguinte mensagem: boa tarde, está aumentando muito a instalação de painéis solares. Para quem pode colocar, fica muito mais barato que pagar a energia elétrica. Dica então do Lourenço Nunes, possivelmente ele já tenha painel solar, então fala de cadeira que essa é uma boa alternativa com relação à questão de energia elétrica, né? Tá ficando caro, tá ficando salgada a conta, enfim, alternativas. Gilberto Persky, a RGE poderia fazer um financiamento descontado na conta de luz para a população colocar placas solares, seria mais em conta e sobraria mais energia. Dica e ideia do Gilberto, então. Obrigada, Gilberto, pela participação, viu? Também conosco aqui, Deleir Vidal Souza. Boa tarde, amigos. Abraço. Obrigado para você também, Deleir. Obrigada pela companhia. Vamos aqui à telinha? Pelo WhatsApp, a Joyce, aqui de Cachoeira do Sul. Gostaria de fazer uma reclamação sobre a situação de 2 postes na Promorar quadra 4. Eles estão podres e quando tem vento eles balançam. É perigoso por causa das crianças que passam na rua. Tem vídeo, a Joyce manda pra gente. Já fomos na GE, tá? Tá o vento, tá balançando o poste, tá? O poste fica balançando e ninguém resolve nada. Tá aí então o recado da nossa telespectadora da Joyce, situação bastante preocupante até, né? Porque quem mora perto de um poste balançando é que sabe a situação que é. Então, atenção RGE, o recadinho aí, o pedido de socorro é para vocês. Mais mensagem chegando, Vinícius Paz, aqui de Cachoeira. Cachoeira do Sul está necessitando de oportunidades de emprego. Faz 2 meses que larga o currículo por toda a cidade e não sou chamado nem para uma entrevista. Cachoeira precisa de mais portas abertas no mercado de trabalho, assim como cidades vizinhas. Vinícius, obrigada pela sua participação, viu? E a gente fica na torcida para que realmente logo, logo apareça a sua oportunidade. A situação, a gente sabe, está bem complicada realmente, né? Adelino mandou mensagem por SMS. A TV Novo Tempo já é uma bênção e com vocês é melhor ainda. Quero sugerir uma reportagem que vejam a dificuldade do pedestre para andar no trecho do Engenho Traichel até Penha. Não tem calçada. Adelino, anotada a sua sugestão, obrigada pela mensagem, tá bom? Gente, o NTSU de hoje fica por aqui. Obrigado por sua companhia mais uma vez. Acesse o nosso site para outras notícias ou para rever as nossas reportagens. tvcachoeira.novotempo.com. Amanhã tem mais NTSU aqui na telinha da TV Cachoeira. É ao meio-dia. Fique ligadinho. Desejo a você uma excelente, especial e abençoada tarde. Tudo de bom. A gente se vê. Tchau, tchau.